Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos vendo o conteúdo de forças distribuídas e nessa aula nós vamos começar a falar de centroides. A gente já falou de centro de gravidade e centro de massa, né? A gente falou que o centro de gravidade leva em consideração os efeitos gravitacionais. E o centro de massa, né, a gente elimina a aceleração da gravidade e calcula o centro de massa que não leva em consideração os efeitos gravitacionais, leva em consideração somente a distribuição de massa do objeto que a gente está estudando, tá? Mas a gente pode ir um passo além e pensar o seguinte: se a massa do corpo ela é uniformemente distribuída, ou seja, a sua densidade é constante ao longo do corpo todo, tá? Ela pode sair das integrais, tá? Então, ó, a gente tem a coordenada x do centroide do centro de massa como sendo a integral de x rho dv dividido pela integral de rho dv. Rho é a densidade. Se a densidade é uniforme, ela é constante ao longo de todo o volume, então ela é um número constante aqui, ela pode sair da integral, né? A integral não leva em consideração o número constante. Então, se ela sair da integral em cima e embaixo, a gente pode cancelar as duas densidades, né? Então, a gente escreve a densidade fora da integral, cancela e obtém a coordenada do centro de massa, a coordenada x do centro de massa, dessa forma aqui, onde não há nenhuma referência à distribuição de massa do nosso objeto, tá? Do corpo em estudo. E a gente pode fazer de forma semelhante para o y e para o z, né? Então tem as três coordenadas do x barra, y barra e z barra, sem levar em consideração a densidade do objeto, com a densidade constante, tá? Então, quando a gente retira a informação sobre a massa, na verdade nós estamos calculando o centro geométrico de uma figura geométrica em três dimensões, em duas dimensões ou uma dimensão, não interessa, mas não tem referência à massa, então na verdade nós estamos calculando o centro geométrico de uma figura geométrica, tá? E esse centro geométrico a gente chama de centroide. Então, x barra, y barra e z barra, escritos dessa forma, levando em consideração somente o volume, não mais a questão da massa, então a gente chama isso aqui de centroide. X barra, y barra e z barra são as três coordenadas do centroide do objeto, tá? A gente pode pensar e pensar em alguns objetos, por exemplo, se o nosso objeto for só uma superfície, uma chapa, né? Uma chapa de espessura T ao longo da chapa inteira, certo? E com duas dimensões que variam, né? Então, a gente já observa, por simetria, como a gente já havia, né, discutido antes, por simetria, o centroide desse objeto ele vai estar aqui, certo? Exatamente no meio aqui dessa chapa, né? Aqui no meio, ao longo dessa linha. Então, a gente resta calcular o centroide da área somente, tá? Então, a gente pode escrever que o volume dessa superfície, o volume dessa chapa é igual a T, que é a espessura, multiplicado pela área dela, né? E aí, como o T é constante, o dV é simplesmente TdA, né? Porque o dt é zero, porque T é constante. Então, se a gente substituir dV aqui nessas expressões, a gente vai obter que o x barra é a integral de xt dA dividido por TA, né? Substituindo V e dV nessa expressão. Como o T é constante, ele pode sair da integral e ser cancelado, tá? Então, a coordenada x do centroide de área, que a gente chama, né? Que é um centroide de área, ele é a integral de x dA dividido por A, e a mesma coisa as coordenadas y barra e z barra do centroide de área, certo? Simplifica um pouco o trabalho se a gente tiver uma chapa, né, com uma espessura fixa. E de forma, aí está aí marcado aí, né, com o colorido para a gente lembrar dessas expressões para o centroide de área. E a gente pode também simplificar um pouco mais se a gente tiver um fio, né? Alguma coisa que seja um fio. Ó. Isso aqui é um fio que tem uma seção reta aqui
certo? É constante ao longo do fio inteiro, ele tem um certo comprimento L, certo? E tem uma área de seção reta aqui que é fixa, tá? Então, nesse caso, a gente pode escrever que o volume do fio é igual à área da seção reta, que eu estou chamando de A, multiplicado pelo comprimento do fio, tá? E essa área é constante ao longo de todo o comprimento. Então, se eu quiser fazer o dV, ele vai ser AdL, porque o A é constante. E aí eu posso substituir V e dV por V e dV dessa forma para eu obter a coordenada x do centroide, certo? De linha, que a gente chama aqui, tá? Um centroide de linha, que é o centroide de volume, centroide de área e centroide de linha. E o x barra, então, vai ser a integral de x AdL dividido por AdL. O A pode sair da integral, eu vou cancelar A com A e obter as três coordenadas do centroide de linha de um objeto que tem, né, uma área de seção reta constante e é um fio, né, como não é um fio aqui. Então, com isso, a gente tem uma simplificação. Nós temos, então, centroide de volume, centroide de área e centroide de linha. Dependendo do problema que você for resolver, você pode resolver o centroide de volume ou você pode simplificar para um centroide de área ou um centroide de linha, tá? Bom, de qualquer forma, qualquer que seja o centroide de volume, de área e de linha que você for calcular, vamos considerar o caso mais geral, que é o centroide de volume, tá? Então, no final das contas, nós vamos ter que calcular integrais. Pronto, então, para obter as coordenadas de um centroide, nós vamos ter que calcular integrais, tá? Então, nós estamos vendo aqui uma integral de x dv aqui em cima e uma integral de dv aqui embaixo, né? Que está transparente aqui, porque eu já coloquei igual a v. Então, a coisa mais importante, o crítico da solução desse tipo de problema, de cálculo de centroides, centros de gravidade ou centros de massa, o crítico é determinar o elemento de integração. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, escolha do elemento de integração. A escolha do elemento de integração é crítico aqui para o cálculo das coordenadas de um centroide, de um centro de massa ou de um centro de gravidade. Então, a gente observa que a integral, nós temos duas componentes aqui que a gente precisa determinar. O x e o dv, tá? Então, o x, o y e o z, que nós vamos dizer? Nós vamos pegar um elemento de volume do objeto, que eu vou chamar de dv, tá? E o x, o y e o z são os braços de alavanca do elemento diferencial dv com relação aos três eixos coordenados. Então, essa frase aqui é o cerne da nossa questão, certo? A gente escolhe um elemento diferencial dv, que pode ser um dA, pode ser um dl, né? Mas de forma geral um dv, e os braços de alavanca de dv com relação a x, y, z, certo? É o que vão entrar aqui para calcular essa integral, tá? Então, o nosso grande trabalho aqui é determinar o que é o dv e quais são os seus braços de alavanca. Uma vez feito isso, é uma questão de resolver a integral. A integral pode ser até complicada de resolver, mas não deixa de ser a solução de uma integral. Então, uma vez que você monta e determina qual é o problema, você só precisa resolver a integral. Por mais difícil que ela possa ser, na maioria das vezes ela é solúvel, né? Você pode olhar uma tabela ou uma integral simples, né? Uma integral fácil de resolver, ou uma integral mais difícil, que você tem que aplicar técnicas de integração mais sofisticadas ou até pescar numa tabela de integrais, tá? Então, nós vamos gastar aqui um pouquinho de tempo falando de alguns truques, né? Algumas técnicas para a gente escolher o elemento de integração, tá? Então, a primeira técnica é ordem do elemento diferencial, né? Do elemento diferencial aqui. Então, nós vamos, sempre que possível, escolher um elemento diferencial de primeira ordem, ou, se não, de segunda ordem, e em última instância, em terceira ordem. Mas a gente vai sempre tentar reduzir a ordem do elemento diferencial para que a gente possa fazer uma integral simples em lugar de uma integral dupla ou tripla, tá? Então, por exemplo, nós estamos mostrando aqui o mesmo objeto, certo? Esse mesmo objeto aqui, né, com esse mesmo formato, tá? E aí eu tenho duas opções de elementos de integração. Tem essa faixa aqui, essa tira,
certo? De largura L e de espessura dy, e tem também uma outra opção que é um quadradinho, certo? De dimensões dx e dy, tá? Então, quando eu fizer aqui a área, né? Aqui seria um centroide de área, né? Porque é um objeto bidimensional, certo? Quando eu fizer aqui o elemento de integração, o elemento diferencial dA, ele é igual a L vezes dy, que é a área dessa faixa, dessa fitinha, né? E a gente olhando para cá, é L dy. Já aqui o elemento de integração, o elemento diferencial dA, é dx dy, tá? Então, quando a gente olha para esse elemento de integração aqui, a gente imediatamente reconhece que nós temos uma integral simples, né? Uma integral simples, não simples no sentido de ser fácil, né? Mas de ser uma integral simples, de ter uma integral que é a integral em dy, tá? Já essa daqui, a gente olha, a gente tem uma integral dupla, né? Tem uma integral dupla, nós temos dx e dy, então tem uma integral dentro da outra, você teria que resolver uma integral dupla. Então, sempre que possível, escolha um elemento de integração que lhe dê uma integral simples e não uma integral dupla, tá? Outro exemplo aqui, nós temos um elemento de integração, por exemplo, aqui para calcular o centroide desse cone, então, duas opções. Nós temos esse elemento de integração, que é esse disco, né, como se fosse uma moeda de raio R e de espessura dy, ou então um cubinho de dimensões dx, dy e dz, tá? Então aqui o volume, né, o dv, o nosso elemento diferencial dv de volume, é igual a πr2, que é a área do disco, né, vezes a espessura, então πr2 dy. Aqui o elemento de integração, dv, é igual a dx, dy e dz, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos uma integral simples em dy. Já nesse caso, nós temos uma integral tripla, uma em dx, uma em dy e uma em dz. Então, é sempre preferível fazer uma integral simples a fazer uma integral tripla, tá? Então, nesse centroide de volume, a gente, pela simetria do problema, a gente pode definir um elemento de integração, um elemento diferencial, que é em primeira ordem no diferencial, e com isso simplificar a integral, tá certo? Então, essa é a ideia. Essa é a primeira estratégia de definição do elemento de integração. Na aula seguinte, nós vamos ver algumas outras estratégias para definição, né, para escolha de um elemento diferencial de integração mais apropriado, tá bom? Então é isso, até a próxima.